Oremos. Deus, nessa manhã de céu claro, de sol quente, nós paramos um pouco a nossa vida, elevamos as nossas vozes, pensamentos e emoções em vossa direção. E fazemos isso com um espírito leve, com um espírito brando, com o coração sereno, com o coração tranquilo, pois nós sabemos em quem temos crido. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos protegido. O Senhor tem nos direcionado. E não há nada, nem ninguém, que nos separe do amor de Deus que foi manifesto em Cristo Jesus. Então, ó Deus bendito, nos achegamos ao Senhor não com o coração aflito, nem com o espírito carente. De forma distinta a isto, chegamos em vossa presença gratos, leves e adorando o seu santo nome. Muito obrigado por quem o Senhor é. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz. Muito obrigado por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Nosso coração se deleita e descansa em seus pés. Seja engrandecido, ó Deus das nossas vidas. Seja exaltado na manhã do dia de hoje, neste exato lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos dividir as nossas turmas e vamos trabalhar. Bom, nós ainda estamos seguindo a lógica das aulas anteriores. E a lógica das aulas anteriores parte da seguinte premissa: toda igreja saudável cresce, mas nem toda igreja grande é saudável. Toda igreja saudável cresce, mas nem toda igreja grande é saudável. E por que que nem toda igreja grande é saudável? Porque igrejas podem crescer de formas pragmáticas, de formas sociais, de formas psicológicas. Por exemplo, para uma igreja crescer, é necessário que ela tenha uma liderança carismática. Então você tem igrejas que não são saudáveis, que estão crescendo, mas estão ancoradas numa liderança. Você pode ter igrejas que estão ancoradas e fazem dessa âncora a mola propulsora, igrejas que estão ancoradas em um ministério, por exemplo. Tem igrejas que são voltadas para crianças, tem igrejas que são voltadas para a família, tem igrejas que são voltadas para surfista, tem igrejas que são voltadas para jovens, tem igrejas que são voltadas para casais, para crianças pequenas, para adolescentes, para jovens, para adultos, para grupos étnicos. Tem igreja de empresário. Tem igrejas que se reúnem ao redor de um determinado grupo ou ministério. Igrejas assim tendem a crescer porque atraem um público específico. Toda igreja saudável cresce. Nem toda igreja que cresce é saudável. Por quê? Porque pode existir crescimento em torno da figura de uma pessoa. Pode existir crescimento em torno de um ministério. Ou pode existir crescimento, e esse é o terceiro ponto, nós já tratamos isso nas duas últimas aulas, pode existir crescimento no mover, no movimento, no espetáculo, no evento. Então tem igrejas que você vai no domingo, é um verdadeiro evento. Evento. Ela acontece como um evento. Você tem desde manobristas nos estacionamentos, você tem todo um direcionamento, uma série de pessoas no staff, direcionando crianças para cá, jovens para cá, adolescentes para cá, os lugares reservados são para os idosos, e essa igreja funciona como um evento.
ela começa com hora marcada, então você tem um show de luzes, um show de fumaça, você tem um show de música, você tem um verdadeiro show de vídeos com áudio muito alto, com vídeos, com telões enormes, então você se sente como num espetáculo. E igrejas assim crescem. Esse entretenimento traz mais gente para a igreja. Então, é possível que igrejas não saudáveis sejam gigantes, desde que elas se ancorem numa pessoa, num ministério ou num evento. Ok? É errado nós utilizarmos essas coisas? Não. O erro é a gente depender delas. Isso também foi tratado. Eu posso fazer do culto um evento, mas eu não posso transformar o evento em causa e propósito da existência da igreja. Vou tentar explicar só nesse detalhe. A igreja existe para a glória de Deus. A igreja existe para a alegria dos homens. Esses são dois aspectos existenciais da igreja. O primeiro é a glória de Deus. A igreja existe para glorificar a Deus. Se a igreja existe para realizar o evento, ela perdeu o seu propósito de glorificação. Mas é possível que a gente faça do evento um ato de glória? Sim, mas há de se ter muita sabedoria e muito cuidado, porque a gente se perde rapidamente. O propósito da existência da igreja é a glória de Deus. Eu posso glorificar a Deus por meio do evento? Posso. Mas é muito fácil que eu transforme o evento na causa da igreja. Por que a igreja existe? Por causa da banda tal. Por que a igreja existe? Por causa do show de técnica. Por que a igreja existe? Por causa do ambiente, do show de luzes e de fumaça. Eu já contei essa história para vocês de um amigo que queria colocar na igreja cheiro. Ele queria colocar, como existe em shopping center, por exemplo, quando você entra dentro de um shopping center, você tem um cheiro específico dependendo do shopping que você vai. Isso é para gerar uma memória olfativa. Os marqueteiros fazem isso para gerar uma memória por meio do odor. E o odor é uma das marcas mais profundas que ficam na nossa mente. Talvez você se lembre de um cheiro da sua infância, talvez você se lembre de um cheiro de um perfume, talvez você se lembre de um cheiro de um lugar, talvez você se lembre de um cheiro de uma comida. E esse cheiro é uma lembrança tão forte que mexe com as suas emoções. Então, shopping center, por exemplo, tem cheiro. E o cheiro do shopping é exatamente para as pessoas criarem essa memória. Esse amigo meu falou, eu vou colocar cheiro na igreja. E por que você vai colocar cheiro na igreja? Para criar esse ambiente. Olha a ideia dele. Ele entende que tais mecanismos do evento fazem crescer a igreja. E ele estava utilizando esses mecanismos para crescer a igreja. Agora, qual é a linha que limita aquilo que é certo fazer e aquilo que é feito pelos motivos certos? Tem coisa certa que a gente faz pelos motivos errados. E é neste sentido que eu estou dizendo que uma igreja pode utilizar uma liderança carismática, pode utilizar uma linha ministerial, pode utilizar o evento, mas ela não pode depender dessas coisas. Uma igreja para crescer não pode depender exclusivamente dessas coisas. É muito fácil uma igreja crescer em torno de uma figura carismática. E, meus caros, isso acontece no meio tradicional e acontece no meio pentecostal. Você tem igrejas brigando pelos figurões da teologia. Você tem igrejas brigando pelos pastores midiáticos. Igrejas contratando pastores midiáticos, até mesmo de outras denominações, para atrair público para a sua igreja. Então ela se ancora em torno de uma pessoa. Nós temos igrejas que vivem por causa dos músicos. E eu não estou falando só da Lagoinha, por exemplo.
Eu estou dizendo que existem igrejas que a banda, que a música, que esse evento é o todo da igreja para crescimento. Tem igrejas que se transformaram em bandas. Tem igrejas que se transformaram no evento. E nós não estamos falando de igrejas meramente pentecostais, nós estamos falando de igrejas tradicionais. Igrejas que contratam a banda tal para fazer parte do louvor. Eu vou tentar dar 2 ou 3 exemplos aqui. A IBAB, a igreja do pastor Ed René Kivitz, havia contratado como ministro de louvor o Paulo César Baruch. Qual é a intenção disso? É fazer daquele momento de louvor um evento. Porque você vai na igreja, porque todo domingo é show do Baruch. Compreenderam? Como isso é perigosíssimo, como isso é algo que é um desvio do propósito, do significado da igreja. E nós estamos falando de uma igreja tradicional. Pois bem, toda igreja saudável cresce, nem toda igreja que cresce é saudável. Existem igrejas que crescem em torno de uma pessoa, de um evento ou de um ministério. Utilizar isso, isso pode ser utilizado, mas deve-se ter muito cuidado, porque é um perigo muito grande nós fazermos da igreja essas coisas, nós fazemos da igreja apenas isso. Então, como uma igreja saudável deve crescer? Nós já falamos que uma igreja saudável deve crescer por meio da sua dieta. Pessoas crescem por aquilo que elas comem. No evangelho, aquilo que a gente come é aquilo que a gente aprende. No evangelho a gente se alimenta de palavra. A gente come escritura. A gente recebe Bíblia. Então a igreja tem que crescer por meio da sua dieta. A teologia do crescimento saudável de uma igreja passa ordinariamente por aquilo que a igreja recebe. A igreja deve receber instrução sólida, alimento saudável. Ela deve receber isso por meio do púlpito, ela deve receber isso por meio da liturgia, ela deve receber isso por meio das canções, ela deve receber isso por meio dos ministérios, ela deve receber isso por meio da escola dominical, e todos esses momentos de instrução devem ser momentos de impulsionamento do crescimento da igreja. Todas as vezes que a gente ouve falar sobre coisas relacionadas à igreja e à nossa vida, está contido nesse ensinamento a ideia de crescimento, a ideia de aperfeiçoamento, a ideia de melhoramento. Eu venho no culto de domingo para melhorar como indivíduo, como pessoa, como ser humano, como pai, como mãe, como irmão, como tio, como avô, como funcionário, como amigo, como crente. Eu venho para crescer, eu venho para me desenvolver. Todos os momentos de instrução trazem consigo a intenção do crescimento dos membros. E a igreja só pode crescer como um todo se ela crescer no indivíduo. Se a igreja crescer, a nossa igreja, nós temos em torno de 150 pessoas que congregam e orbitam ao nosso redor. Em torno de 150. Vamos supor que a gente dê um boom e nos próximos 3 meses passe para 450 pessoas. É possível. Não tenho dúvida que isso é possível. Mas se nós passarmos para 450 pessoas, sem ter existido um crescimento individual dos crentes, esse crescimento não será verdadeiro em todos os seus aspectos. Como é que a gente deve chegar a esses 450? Com o crescimento individual de cada irmão. Por meio daquilo que eu escuto, eu cresço. Por meio daquilo que eu ouço, eu me fortaleço.
Esse fortalecimento vai me dando mais estratégia para evangelismo, coragem para a pregação, disciplina para a oração, força para a vida piedosa, vai me transformando e eu vou crescendo de valor em valor. E nesse crescimento de valor em valor, mais pessoas estão sendo atraídas para a igreja. Alguém já disse em algum lugar que o discurso convence, mas o exemplo arrasta. Então imagina que a nossa igreja cresça nos indivíduos. Crescendo individualmente, a gente crescerá coletivamente. Se crescermos coletivamente, sem crescermos individualmente, estamos mancos de uma perna, cegos de um olho, amputados de um braço. Tudo isso já foi dito, eu só estou revisando aquilo que já foi falado. A principal mola, catapulta, o principal impulso para o crescimento da igreja está pautado na dieta da igreja. Aquilo que a igreja come é aquilo que ela é. Aquilo que a igreja recebe é aquilo que ela demonstra, aquilo que ela vive. A igreja reflete aquilo que ela recebe no domingo. Se formos uma igreja revanchista, nossos membros serão revanchistas. Se formos uma igreja vitimista, nossos membros serão vitimistas. Se formos uma igreja lamuriosa e que se lamenta o tempo todo, os membros serão lamentadores profissionais. Se formos uma igreja com características A, B ou C, a vida das pessoas vai refletir essa característica. É muito comum isso. À medida que o púlpito caminha, a igreja caminha. À medida que o púlpito anda, a igreja anda. Aquilo que o púlpito entrega faz da vida das pessoas semelhante, ou no mínimo, um reflexo. Segundo ponto. Alguma dúvida até aqui? Nesse aspecto de que a igreja deve crescer naquilo que ela come, naquilo que ela recebe, naquilo que ela se alimenta? Alguma dúvida até agora? Não, nada. Então vamos avançar. Segunda marca, ou segunda prática que a igreja deve adotar para crescer. A igreja deve ter um posicionamento teológico. Mas aqui, eu creio que esse tema carece de atenção e cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda igreja deve ter uma teologia clara, isso é fato. A igreja deve expressar teologicamente aquilo que ela acredita. A igreja deve confessar aquilo que ela crê. E aquilo que ela crê é manifesto na teologia da igreja. Então, nós podemos ter inúmeras teologias. Nós somos calvinistas, nós somos arminianos, nós somos molinistas, nós somos carismáticos, nós somos pentecostais, nós somos continuistas, nós somos semicontinuistas, nós somos cessacionistas, nós somos pós-milenistas, pré-milenistas, amilenistas, dispensacionalistas. Então você tem uma série de nomenclaturas que desenvolvem a identidade da igreja. Toda igreja deve ter uma identidade teológica. E se essa identidade é boa, é ruim, é um outro aspecto, tá? Nós não estamos entrando naquilo que é bom, naquilo que é ruim. Dentre esses pontos que foram citados, alguns deles eu considero heresia. Eu não considero um posicionamento teológico diverso. Eu considero heresia. Mas para a gente compreender aqui o que eu estou afirmando, a igreja deve ter uma teologia, não a teologia ter uma igreja. Eu vou tentar explicar isso. Nós não podemos ancorar a igreja numa posição
teológica, numa posição teológica que sirva como uma arma de guerra. Vou tentar dar alguns exemplos práticos. Nós somos calvinistas, eu sou calvinista. Se todos os domingos você ouvisse eu falando de calvinismo, de 5 pontos de calvinismo, de João Calvino, de 5 pontos de calvinismo, de estrutura calvinista, de igreja calvinista, se todos os domingos isso fosse falado, seria muito provável que em pouco tempo nós deixássemos de ser cristãos para sermos alguma coisa meramente teológica. A teologia deve fazer parte de quem nós somos, de forma natural. E nós não podemos fazer disso algo maior do que aquilo que nós somos essencialmente. O que nós somos essencialmente? Cristãos. E é muito comum o posicionamento teológico ser maior do que o próprio novo nascimento e a conversão. Porque alguém pergunta, quem você é? O que você é? E as pessoas respondem, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou calvinista, eu sou assembleano, eu sou metodista. Olha que coisa interessante. Não, nós somos cristãos e o nosso cristianismo se expressa da forma calvinista. O calvinismo, ele é a expressão do cristianismo e não o próprio cristianismo. Ah, pastor, mas espera aí. O senhor está dizendo que todas as posições teológicas são iguais? Não estou dizendo isso. Spurgeon disse que o evangelho era o calvinismo e o calvinismo era o evangelho. Eu entendo isso e eu creio dessa forma. Mas eu não posso fazer da minha existência teológica a única expressão da minha crença. O que você é? Eu sou presbiteriano. E nós deixamos aspectos cristãos de lado por causa dos aspectos teológicos. Eu sou um cristão de direita conservador. Olha como as coisas são perigosas quando a gente coloca uma teologia, uma ideologia guiando o nosso cristianismo. Sabe o que o Tiago diz sobre a religião verdadeira? A religião verdadeira é cuidar dos órfãos, das viúvas e cobrir aquele que sente frio e dar comida àquele que sente fome. Pois bem, se o meu posicionamento teológico for um posicionamento conservador, for um posicionamento de direita, eu nunca vou fazer ação social porque isso é coisa de esquerdista. Olha como isso, ele vai direcionando o nosso cristianismo. E é muito perigoso esse tipo de aspecto. Toda igreja deve ter a consciência da sua teologia, mas a igreja não pode fazer da sua teologia um cavalo de batalha. E não pode fazer da sua teologia a existência da sua realidade. A nossa teologia não dá conta do todo. Irmãos, só para a gente entender uma coisa. Vamos compreender alguns pontos aqui. E eu falo da minha categoria. Eu sou um teólogo formado e treinado para fazer teologia. Eu fui treinado a vida inteira para fazer isso. A teologia é uma ciência humana. Enquanto o cristianismo é uma religião divina. Vamos compreender isso. A ideia de um Cristo, de um Messias, de um Salvador, surge na cabeça de Deus. E essas coisas que surgem na cabeça de Deus são distantes da nossa realidade, assim como a terra dista do céu. Por exemplo, Jesus disse que ele veio à terra não pela vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai. Contudo, diz a Escritura que Jesus
estava satisfeito em se entregar pela morte, e isso partiu dele: sou eu que dou a minha vida, e por isso eu a pego de volta. Em que sentido essas duas coisas são verdadeiras se elas se aparentam opostas? Eu estou dando um exemplo bobo, onde Jesus diz que quem mandou ele vir foi o Pai, e onde Jesus diz que ele veio porque ele quis. Se nós aprofundarmos isso em questões difíceis mesmo, nós teremos uma série de dificuldades. Nós não conseguimos entender a Trindade, nós não conseguimos entender as duas naturezas de Cristo, nós não conseguimos entender que Cristo está em carne no céu sem se alimentar de alimento algum, nós não conseguimos entender que Cristo como homem tem necessidades fisiológicas, mas no céu não há espaço para nenhuma imundície. Eu tenho inúmeras dificuldades racionais para entender o cristianismo na sua totalidade. O que é a teologia? A teologia é o esforço humano para interpretar essas coisas. Então toda a teologia é o esforço humano. E como a teologia é o esforço humano, nenhuma teologia dá conta do todo, de quem Deus é e daquilo que Ele faz. E é por isso que a teologia é parte e não é o todo. Por isso que a expressão teológica, ela é algo da nossa igreja, algo da nossa existência, algo da nossa fé, mas ela não é somente a nossa fé. Igrejas que se ancoram num aspecto teológico têm a tendência de ignorar todos os outros. Igrejas que só vivem a respeito de um ponto. Então, vamos tentar dar um ponto aqui. Como calvinistas, nós acreditamos na predestinação. Deus predestinou todos aqueles que hão de ser salvos. Ora, se Deus predestinou todos aqueles que hão de ser salvos, por que a gente precisa evangelizar? Se Deus predestinou todos aqueles que hão de ser salvos, por que a gente precisa orar por pessoas? Se a minha oração não muda a vontade de Deus, por que eu devo orar? Então vamos fazer o seguinte: já que Deus vai trazer aqueles que hão de vir, a gente só deve prestar um culto bíblico aqui na nossa igreja e esperar que Deus traga. É pouco provável que alguém faça esse discurso, mas é certo, nítido e patente que tem igrejas que vivem assim. Por quê? Por causa de um aspecto teológico, eles negligenciam todos os outros. O que a Bíblia diz sobre oração? Orai sem cessar. O que a Bíblia diz sobre evangelizar? Enquanto vocês forem, façam. São aspectos concorrentes em termos teológicos. São aspectos paralelos em termos teológicos. Toda igreja saudável cresce tendo uma teologia, mas toda igreja que faz da teologia o centro da sua existência, deixa de crescer. É loucura isso, né? Toda igreja que faz da sua teologia a existência da sua essência, deixa de crescer. Quem você é? Você é um todo abrangente. Você é brasileiro, você é sul-americano, você é latino, você é paulista, mineiro, gaúcho, catarinense, paranaense, goiano, mato-grossense, amazonense, você é sergipano, baiano, você é cearense, você é filho de fulano e de fulana e de beltrano. Antigamente era assim, né? Conhece o Tonho que Tonho? Tonho de Belinha. Então, Tonho de fulana. Então você tinha essa relação direta. Mas aí você se casa, você tem filho, você constrói uma carreira, então você é o professor, você é o motorista, você é o músico, você é a dona de casa, você é o engenheiro, você é o advogado, você é o bancário, você é o industrial, você é o psicólogo. E é muito difícil nós definirmos quem a gente é de forma fácil, porque nós somos um amontoado de um monte de coisa. E a igreja deve saber quem ela é.
mas ela não pode se pautar num dos aspectos da sua existência, como por exemplo, somos calvinistas. Porque nós somos calvinistas, mas nós somos sul-americanos também. Nós somos calvinistas, mas nós somos cristãos, acima de tudo. Nós somos calvinistas, mas nós somos de uma igreja A, B, C, D ou E. Nós somos calvinistas, mas dentre nós há aqueles que não são. Nós somos cessacionistas, mas entre nós há aqueles que não são. Nós somos tradicionais, mas entre nós há aqueles que não são. E a igreja deve ter uma teologia, deve se pautar nessa teologia, mas não pode fazer dessa teologia o seu cavalo de batalha e nem o seu motivo da existência. Todas as vezes que a gente transforma a igreja numa coisa humana, nós estamos transformando a igreja no anticristo. Aqui eu vou dizer uma coisa para vocês, para a gente prestar bastante atenção. Todas as vezes que a teologia da igreja ou que a estrutura da denominação toma o lugar de Cristo, esta denominação e essa estrutura se transforma no próprio anticristo. Todas as vezes que a identidade passa por cima do cristianismo, nós estamos adorando um anticristo. Nós estamos adorando um ente substitutivo. O que é o anticristo? O anticristo é tudo aquilo que se coloca como Cristo. Vou tentar explicar isso de uma maneira muito leve. Se o seu pastor for o mediador entre você e Deus, o seu pastor é o anticristo. Pronto. Se a sua denominação for o mediador entre você e Cristo, a sua denominação é o anticristo. Pronto. Se você só consegue ser cristão naquele lugar, você tem um problema. Você tem um problema. E qual é o seu problema? Você colocou alguma coisa no lugar de Cristo e fez dessa coisa o seu próprio Deus. Nossa teologia não é o nosso Deus. Nossa identidade denominacional não é o nosso Deus. Nossa prática regulatória não é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus das Escrituras. E nós nos aproximamos a Ele no esforço humano, teologicamente dessa forma. Nós nos aproximamos a Ele com o esforço humano, de forma organizacional dessa maneira. De forma existencial dessa forma. A gente se aproxima desse Deus por meio da nossa teologia, das categorias humanas que nos permitem essa relação. Mas essas categorias humanas não são o próprio Deus. Calvinismo não é Deus. Arminianismo não é Deus. Denominacionalismo não é Deus. E olha como isso é forte, gente. Isso é muito forte. As pessoas têm um orgulho de dizerem que ela é alguma coisa. Antigamente, na época que eu me converti, a igreja do Evangelho Quadrangular era a igreja da moda. Ela estava bombando. Então tinha igrejas do Evangelho Quadrangular de 8, 10 mil membros. Eu preguei em igrejas do Evangelho Quadrangular de 10 mil membros no Paraná. Eu me lembro de pregar numa igreja do Evangelho Quadrangular, no meio da semana, a igreja tinha 12 mil lugares. O culto no meio da semana tinha 4 mil pessoas. Pensa num negócio desse. 1/3 da igreja no culto, no meio da semana. E naquela época, vendiam um adesivo ficou famoso esse adesivo. E as pessoas colocavam no carro, e o adesivo era "Eu sou quadrangular". As pessoas colocavam no carro, "Eu sou quadrangular". Se vocês se lembram de 25 anos atrás do Evangelho, era a dinâmica. Mas, gente, ser quadrangular era uma expressão do cristianismo, e não o próprio. E aí os crentes, como entendem que a sua expressão do cristianismo é melhor do que a outra, o que eles fazem? Eles fazem aquilo que Jesus condena os judeus. Vocês atravessam o mar para fazer um prosélito. Então eu vou até a outra igreja para convencer o cara que lá está errado, para ele vir para a minha igreja.
mas eu não movo uma palha para fazer a vontade de Deus com o próximo que está do meu lado. Jesus vai fazer essa condenação aos fariseus. Porque é muito comum a gente passar a adorar a coisa ao invés do Criador. É muito comum a gente passar a adorar a teologia ao invés do Deus por trás dela. É muito comum a gente começar a adorar a denominação ao invés da Sagrada Escritura. Ok? Então, toda igreja tem uma identidade, mas essa identidade não pode ser feita em um único aspecto dessa coxa de retalhos que nós somos. Eu abro para perguntas aqui. Eu acho que esse é um tema que ele não é muito simples de se tratar, porque igreja tem teologia, mas a teologia não pode ser Deus. E é esse o ponto. Igreja tem sua identidade teológica, mas a identidade teológica não pode ser Deus. O sujeito pode até viver disso, não tem o menor problema. O sujeito pode viver, pode experimentar isso, pode militar em favor de uma causa. Mas perceba que é militar em favor de uma causa quase que política ideológica. Qual é a diferença do sujeito que passa a vida defendendo o calvinismo, do sujeito que passa a vida defendendo o petismo, o sujeito que passa a vida defendendo o arminianismo, o sujeito que passa a vida defendendo o bolsonarismo? Percebem? Faz da existência um só aspecto e faz desse aspecto todo da vida. Não somos. A nossa vida é muito maior. A nossa igreja é muito maior. Deus é muito maior. Então, em certo sentido, nós devemos ser a teologia, sem contudo fazer dela a única coisa que nós temos. Abro para perguntas. É sua? De cara? De cara. Vai lá. Pastor, tem uma questão que é uma afirmação e seguido da pergunta. Vamos lá. Pelo que o senhor nos disse, a igreja ela não pode ser cativa da teologia. Precisamos ser cativos de Cristo. Sim. Caso contrário, seremos aprisionados sempre a essa questão da teologia, sem ter a renovação em Cristo. Sim. Dito isso, um tempo atrás, estávamos num período pentecostal. Ok. E após a saída do antigo pastor, eu entrei com essa questão da teologia reformada, do calvinismo. Ok. Isso foi algo muito visível, porque boa parte da igreja, ela sequer entendia o que era uma teologia ou o que era um ensino bíblico. Sempre vivia de uma pregação daquilo que era derramado de uma forma não saudável, do púlpito, e as pessoas não tinham estudo genuíno. Trazendo isso para a igreja, de que forma nós podemos, como igreja, trazer uma teologia saudável, para que a igreja ela não fique refém somente daquele ensino, achando que aquilo é o caminho? Excelente essa pergunta sua. E por que ela é excelente? Porque a igreja é aquilo que ela come. Então, se todos os domingos... Imagina que eu fosse um pastor daqueles de revelação, sabe? Um pastor daqueles de profecia. Eu subo no púlpito e começo o culto, e cheio de luzes, aquela emoção toda, e eu paro o louvor, aponto para o Albert e falo, Albert, a gente é amigo, Deus está mandando te dizer isso, e entrego para o Albert alguma coisa. Passa um domingo... Eu começo o culto, no meio do sermão, eu falo, Deus está me incomodando aqui, Bira, se coloca de pé. Deus está falando tal coisa. O Bira já está pronto para receber. Deus está entregando tal coisa. Com 6 meses dessa prática, toda a nossa existência religiosa será pautada pela esperança de receber uma palavra de Deus no domingo de forma pessoal. A gente vai vir para a igreja esperando isso. A gente vai sentar aqui e o corpo fala. É muito fácil ver alguém que está precisando de alguma coisa, porque ele se inclina, porque a cara está meio de choro, e aí é fácil para o profeta entregar a mensagem, porque ele olha para a pessoa com cara de choro. Inclinada aqui no banco da frente, ele diz, filha, Deus está mandando dizer que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Aí a pessoa já começa a chorar. Então, isso é muito fácil fazer, é muito simples de fazer. Mas perceba que a igreja toda vai existir por causa da profecia.
Você vai fechar o negócio, você vai me ligar. Vai falar, pastor, eu preciso de uma palavra de Deus. Porque eu estou para fechar um negócio e eu não sei se eu devo fechar ou não. O senhor pode orar por mim? O que Deus está te dizendo? Pastor, o senhor pode abrir a Bíblia? Abre a Bíblia, pastor. Leia o versículo que Deus está te dando. Eu preciso de uma confirmação, se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. E a coisa funciona desse jeito. Então percebe que nós somos aquilo que a gente recebe. Isso é fato. Do mesmo jeito que fisicamente a gente é aquilo que a gente come, e a gente come porcaria, a gente se torna alguém que fisicamente é uma porcaria, tem dificuldade para uma série de coisas. Espiritualmente, a gente também é aquilo que a gente recebe. Para que a gente tenha uma igreja saudável, eu creio que o primeiro passo é, de fato, deixar claro quem nós somos e como a gente pensa. Então, vamos tentar dar um exemplo aqui. Deus fala por meio de revelação. Bom, no Antigo Testamento nós tínhamos essas revelações. No comecinho do Novo Testamento também nós tínhamos algumas revelações dessas. Mas o livro de Hebreus diz que nos últimos dias Deus fala por meio do seu Filho, que é a Escritura. Então qual é a forma ordinária de Deus falar? Na pregação, no louvor, na liturgia, na escola dominical, nas interações bíblicas que os irmãos fazem uns com os outros. Nesta é a forma ordinária. Mas quando essas formas não são suficientes, ou quando essas formas não estão disponíveis, quando essas formas estão escassas, bom, Deus é Deus. Como que eu posso negar que Deus está despertando muçulmanos lá no Oriente Médio? Mulheres estão tendo sonho com Jesus. Como que eu posso negar que milhares de pessoas estão se convertendo porque estão sonhando? Mas isso tem que ficar claro. Nós não entendemos que Deus fala ordinariamente por sonhos. Contudo, tem gente sonhando por aí. Então eu compreendo a existência lá fora, mas eu sei quem eu sou aqui dentro. Eu sei a minha identidade. Então o primeiro aspecto é, deixemos claro quem nós somos. Você precisa ter a certeza de onde você está, de quem você é e qual é a relação que você tem com as outras pessoas. Precisa saber claramente essas coisas. E por que a gente precisa saber claramente essas coisas? Meus caros, porque a fé não é meramente uma coisa sentimental. A fé é uma coisa racional. A fé envolve as questões de crer e ter esperança. A fé envolve as questões de saber e professar. Toda igreja tem teologia. Nem toda teologia é boa. Tem teologias que são de morte. Para crescermos de forma saudável teologicamente, precisamos saber claramente quem nós somos. E compreendendo a nossa identidade, saber que ela é uma expressão da fé cristã. Então, essa é a resposta que eu entendo ser adequada para esse ponto. Não impondo. A gente não precisa impor. Mas de tempo em tempo a gente precisa lembrar. Então, de tempo em tempo a gente precisa lembrar nossa identidade reformada, nossa identidade batista, nossa identidade pentecostal, nossa identidade presbiteriana, nossa identidade menonita. De tempos em tempos a gente precisa lembrar a nossa identidade. Promover até interações e conhecimento entre os irmãos da nossa identidade. Mas a gente não pode fazer da nossa identidade a nossa existência. Porque nenhum aspecto da nossa identidade dá conta do todo. E é aquilo que eu disse, né? Olha que coisa interessante. Você, Pablo, é baiano ou é valiense? Você é os dois. Você é os dois. E eu não consigo definir sua identidade porque você é baiano.
Essa é só uma pequena parte. Porque se você for do norte da Bahia, tem diferença de quem é do sul. Se você for da praia, é diferente de quem é do agreste. Já começa por aí. Eu não... O que você está fazendo aí, Mendes? O Mendes está fazendo careta ali atrás. Está atrapalhando, né, minha aula, né? Diga-se de passagem, né? Sujeitinho à toa, viu? Você não pode ser definido simplesmente por um aspecto de quem você é. O nosso cristianismo é muito maior do que a nossa expressão teológica é capaz de conter. E o próprio Deus é maior do que qualquer expressão teológica. E aqui, eu vou fazer uma defesa e uma crítica ao mesmo tempo. É verdade que ninguém explica Deus. Como a canção Preto no Branco. É isso o nome da banda? Ou é Branco no Preto? Preto no Branco. Preto no branco. Ninguém explica Deus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Na sua totalidade, não mesmo. Deus é superior a todas essas coisas. A gente entra em desespero com isso? Não, a gente faz um esforço teológico para compreender um pouco como Deus se revela. E esse esforço teológico é a nossa identidade teológica. Ou um aspecto da nossa identidade como um todo. Respondido. Mais alguém? A última. A última, 9h56. Já não dá tempo da última, né? Mas dá. Vai, pode fazer. Na prática, a gente acaba defendendo a nossa linha e se colocando em algo que é o certo, né? Eu acredito que isso é o certo, teologicamente falando, e pratico isso. Só que, se a gente não defender algo, então a gente não defende a nossa linha, porque todas as linhas podem ser seguidas. Não foi isso que eu quis dizer, e se eu disse isso, eu volto atrás. Existem teologias melhores do que outras, do mesmo jeito que existe grau de perfeição nessa vida, tá? Então existe teologias melhores do que outras, como existe rosas mais bonitas que outras, como existe músicas mais bonitas que outras, como existe festas mais bonitas que outras. Então você tem graus de perfeição nas coisas. Eu não estou dizendo que toda teologia é válida. Tem algumas teologias que destroem o próprio ser de Deus. Se eu, por exemplo, acreditar no livre-arbítrio absoluto, Deus deixou de ser Deus, porque ele tem que obedecer aquilo que eu quero. Eu me torno Deus e Deus se torna o meu servo. E aí você tem um grande problema, porque você fez do próprio homem o seu próprio Deus. Então você tem um problema aqui na teologia radical do livre-arbítrio. Então eu não estou dizendo que todos os caminhos levam a Deus nesse sentido, e não estou dizendo que a gente não deve combater, mas eu estou dizendo que a gente não deve fazer da nossa teologia o nosso próprio Deus. Então eu falo de quem? Eu falo de Cristo, eu não falo de Calvino. Eu falo de quem? Eu falo da fé evangélica, e eu não falo da fé, eu falo da fé cristã, e não da fé evangélica, nem da fé reformada. Porque a fé reformada, ela é secundária à fé cristã. A fé cristã começa lá atrás. A fé reformada é uma expressão, e no meu entendimento, a melhor expressão, a expressão mais bíblica, mais alta, mais fundamentada, mais teológica, a melhor expressão do cristianismo é o calvinismo, é a fé reformada. Eu abraço isso, mas isso não é o meu cristianismo. O meu cristianismo é Cristo e esse crucificado, entendeu? E quando eu coloco qualquer coisa no lugar de Cristo, eu estou adorando o anticristo. Esse é o grande problema. Calvino se desesperaria de saber que ele se transformou numa doutrina. Nunca ele diria, e nem Armínio, tá? É loucura um homem ter se transformado numa teologia. É loucura um negócio desse. É loucura, loucura. Mas acontece no mundo dos idólatras, que é o nosso mundo, as coisas viram Deus e Deus vira uma coisa. Então é esse o ponto. Nossa identidade tem que ser preservada, mas a nossa identidade não pode ser o nosso Deus.
Fechou? Deus abençoe vocês. Intervalinho. Ó, 10 horas. 10:05 começa a contar o cronômetro de 5 minutos. 10:10 o culto começa.